Bom dia. O Fábio falando aí da fuga, né? Às vezes a gente vê uma aula e sente uma certa dificuldade. Mas podem ter certeza que algo só é difícil até o momento em que você vai lá e realiza. Às vezes a gente assiste a mesma aula, mesmo assunto 3 vezes. No primeiro, parece uma coisa muito desafiante no primeiro momento. No segundo, a gente já fica mais familiarizado. E no terceiro, a gente já entende. O cérebro da gente funciona dessa maneira. Por exemplo, se tem uma pessoa aqui que não fala inglês, e você vai morar no país de língua inglesa, num primeiro momento, as pessoas vão conversar com você e você não vai entender nada. Mas com o tempo, intuitivamente, o seu cérebro vai fazendo as associações. Então, isso vale para todos os conteúdos que vocês aprendem. Qualquer matéria, por mais difícil, por mais desafiante que ela possa parecer, enfrentem, persistam. Você pode estar vendo ali uma aula achando que não está entendendo nada, e pode até não estar entendendo nada, mas o seu cérebro vai fazer as associações para que uma próxima vez você entenda. Então, não fujam desta responsabilidade, tá certo? E a redação, treinem. Por quê? Porque a única prova que vocês vão fazer, já sabendo qual é o tema, já sabendo qual é o assunto da prova, é a redação. A gente sabe que é uma redação dissertativa argumentativa e que o tema, geralmente, é um tema voltado para o social, para a nossa realidade. É um tema presente, é um tema atual, e isso é muito bom para vocês. Hoje, nós vamos ter aqui umas 3 questõezinhas, no mínimo, da prova do Enem, tá certo? Nós vamos trabalhar, basicamente, com as competências, as habilidades da área 3, que eu trouxe aqui para vocês. Às vezes o pessoal pergunta assim, professor, se a gente quiser acompanhar alguma coisa pelo Instagram, alguma dica de português, o meu Instagram são as iniciais do meu nome, Valmir, com W, S-N, que é Silva Neto. Então, vocês podem acompanhar algum conteúdo também pelo Instagram, tá certo? Bom, e aqui eu trouxe a competência da área 3. O que diz essa competência? Por que ela existe? Vejam, compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida. Professor, o que é a linguagem corporal? Vocês já ouviram falar que o corpo fala? Até o silêncio fala. Eu já comentei aqui que se você está numa festa com uma pessoa com quem você tem mais intimidade, um amigo ou uma amiga mais próxima, vocês estão numa festa, passa uma terceira pessoa, aí você olha para a amiga para fazer um comentário. E quando você olha para a amiga, ela diz assim, fale nada não que eu já entendi. Ela sabe até o que é que você vai dizer. Gente, a nossa comunicação é tão intensa que a gente se comunica até a distância. Olha que coisa interessante. Concentração. Silêncio, não converse com o vizinho, preste atenção. Como é que a gente chama essa conversinha com o vizinho? Eu sei que é sobre o assunto, mas é um ruído na comunicação. Lembra dos elementos da comunicação? A gente tem o emissor, que é quem passa a mensagem, o receptor, que recebe a mensagem. Essa mensagem é feita num código que a gente conhece, tem que ser conhecido dos dois, né? Utiliza um canal e passa uma mensagem dentro de um contexto. Mas, se houver alguma interferência, nós vamos estar falando dos ruídos. Então, veja bem, se eu pegasse uma célula de vocês, qualquer um aqui, e mandasse para um laboratório nos Estados Unidos, bem distante, e aqui vocês ouvissem uma música clássica, ouvissem um romance, e fotografassem o DNA de vocês. E, em seguida, vocês ouvissem uma música muito agitada, ou vocês assistissem a um filme de guerra, de terror, e fotografassem o DNA de vocês lá nos Estados Unidos. A imagem seria totalmente diferente. Gente, olha que coisa incrível. O nosso pensamento, ele interfere no nosso corpo, no nosso físico,
até quando estas células estão longe da gente. Imaginem o que o nosso pensamento não faz com a gente todo o tempo. Quando você tem raiva de uma pessoa, essa raiva sai de dentro de quem? De você. Onde é que fica o veneno? Em você. Então, o corpo, dentro dessa visão linguística, ele tem uma comunicação que vai além do que a gente possa imaginar. Gente, essa comunicação é tão incrível que a gente se comunica até com o animal. Professor, realmente eu me comunico com o meu cachorro. Ele me entende. A gente se comunica até com barata, gente. E é incrível. Barata, professor, já conversei com barata, conversou. E é incrível, eu vou mostrar aqui que você conversou. E é incrível como a nossa mente não grava ou não. Se eu chegasse para vocês aqui e dissesse, não pense numa bola vermelha. Não, né? A primeira coisa que vem ao pensamento é a bola vermelha. Por isso que quando uma pessoa está fazendo uma coisa errada, você não deve dizer o não. Chegar para uma criança e dizer, não mexa nessa gaveta. O menino chega a mão coça. É mesmo que dizer, vai. Não olhe para cá, você fecha, né? Você dá uma olhadinha. Por quê? Porque o não, ele é muito forte. Então, quando você está no canto e tem aquela baratinha ali no canto da parede, e você odeia a barata, e você olha para ela e diz assim, não venha não. Ela diz, eu vou. Olha, é incrível que tem não sei quantas pessoas, ela voa exatamente para cima de você. Aquela pessoa que tem medo de cachorro, a mensagem que você passa para o cachorro quando você entra na casa é, não venha. Pode ter várias pessoas, mas o cachorro vai para cima de você. Então, o nosso corpo fala. O nosso pensamento atrai. Por exemplo, você pensa numa pessoa e quando você vai mandar uma mensagem para ela, o celular está vibrando, a pessoa mandando uma mensagem para você. Aí você diz assim, Ave Maria, não morre mais hoje, né? Nem ia morrer. Então, assim, o nosso pensamento, ele atrai muita coisa. E essa habilidade 3 vai mostrar que o nosso corpo é feito de um conjunto de processos, tá certo? E isso é muito interessante. Por que esse meu corpo, esse meu movimento serve para a própria vida? Gente, quando uma pessoa não se mexe, quando uma pessoa está parada numa cama, a gente diz que ela não está vivendo, que ela está vegetando. A gente precisa desse movimento, por quê? Porque o nosso corpo foi feito para determinados movimentos. Imagine uma coisa, o homem primitivo. Vamos pensar aqui juntos. Como era o canino do homem primitivo? Os caninos, eles eram bem maiores, sim ou não? Por quê? O que eles não conheciam ainda o amaciante de carne, eles não faziam o bife, eles não sabiam o que era um bife à milanesa, eles não tinham processo de cozimento da carne, ainda iam descobrir o fogo. Então, esse homem, para comer uma carne, ele precisava rasgar no dente o couro do animal. Ele precisava de um dente mais forte. A partir do momento que o homem vai descobrindo outras coisas, que a humanidade vai evoluindo, ele não precisa mais dessa força toda desse dente. E o que aconteceu com a dentição do ser humano? Ela foi se transformando. Eu imagino, isso é uma loucura minha, imaginação minha, que hoje, com o celular, de tanta gente usar o polegar no celular, eu acredito que lá no futuro, as gerações vão ter esse dedo mais alongado. Ele vai ser quase do tamanho dos outros, pelo uso. Então, você vai ver que o corpo, ele foi feito para uma determinada função. E se a gente não exercer essa função, o que é que vai acontecer com o corpo da gente? Ele vai se transformar. Por exemplo, eu costumo dizer que nós temos... Quantos corações o ser humano tem? Quantos corações nós temos? Quantos? Eu costumo dizer que nós temos 3. Por quê? Porque as nossas panturrilhas, elas têm um efeito fundamental, e a gente vê isso na biologia, o Enem é sistêmico, para fazer com que o sangue... Já pensou, eu aqui em pé, como é que esse sangue ia subir, descer? Quem é esse motorzinho? Quem é que faz esse processo? São as panturrilhas. E esses canais por onde passa a corrente sanguínea
por uma questão de defesa, olha o corpo falando, eles são todos na parte traseira. Professor, porque quando eu sento numa cadeira e eu sento em cima de uma perna, ou eu cruzo a perna, a minha perna fica dormente. Por quê? Se a gente pegar uma mangueira para lavar um carro, ou para regar uma planta, e essa mangueira dobrar, o que é que acontece com a água? A água não passa. Quando você dobra a perna e passa muito tempo sentado, ou com a perna cruzada, ou você senta em cima de uma perna, você está vedando essa mangueira, e o sangue não pode passar. Aí quando você se levanta, a perna está dormente, você perde o equilíbrio, por quê? Porque a gente interferiu no processo. Mas, Valmir, como foi que o corpo da gente nasceu? Como foi que esse corpo surgiu? Para que foi que ele surgiu? O homem primitivo, ele procurava morar perto de quê? Perto de um rio, de um lugar que tivesse água, por uma questão de sobrevivência. E como era que ele comia? Se ele queria uma planta, ele tinha que fazer uma fruta, ele teria que fazer o quê? Ele ia procurar aquela fruta, ele ia subir na árvore, ou ele ia pular para arrancar essa fruta lá de cima. Então, nosso corpo foi criado para andar, correr, pular, subir em árvore, para se equilibrar. Por exemplo, se o homem quisesse comer um peixe, ele ficava em cima de uma canoa que é equilibrado, com a lança na mão, a água era limpinha, não havia poluição, e ali quando passava o peixe, ele tacava a lança no peixe. Então ele precisava fazer esse movimento de equilíbrio. Andar, correr, pular, escalar, equilibrar, todos esses movimentos o homem tinha que fazer. E aí, hoje, se a gente quiser comer uma fruta, a gente ainda precisa correr, procurar a planta para subir no pé de árvore para poder tirar a fruta. Meu amigo, a gente vai só até o supermercado. E quando chega lá, se a gente quiser, tem a fruta já descascada. E ainda tem um talherzinho descartável do lado, tem um potezinho já com a salada de fruta feita. E se eu não quiser ir até o supermercado, tem o iFood, tem o Uber Eats, tem o Rap, eu mando pedir, levam para... Eu não saio nem da cama. Aí o que acontece com o meu corpo? Se o meu corpo foi feito, tenta entender isso, que é o que vai cair na prova do Enem. Se meu corpo foi feito para desenvolver essas funções, e eu não preciso mais praticar essas atividades, as minhas necessidades sinestésicas, que a gente vai ver aqui, que são as necessidades de movimento, o que é que vai acontecer com o meu corpo? O que é que vai acontecer com a minha frequência cardíaca? O que é que vai acontecer com a minha pressão? O que é que vai acontecer com o meu índice de açúcar no sangue? Olha, se meu corpo foi programado para uma determinada vivência e eu não a pratico, o meu corpo vai se transformar. Aí esse sedentarismo vai fazer com que a gente adoeça. Valmir, como é que eu sei que meu corpo tem necessidade disso? Gente, o nosso corpo tem tanta necessidade disso que a gente não consegue passar muito tempo parado. Você está assistindo a uma aula, se demora um pouquinho mais, você se mexe, você troca de perna, você faz alguma coisa na cadeira. Música. Meu amigo, tem gente que dança até Jornal Nacional. Fez barulho, você está ali. Tocou uma musiquinha, você está mexendo alguma coisa, balançando o dedo. É da essência do ser humano. Vocês sabem onde foi assim, que descobriram, pela história, o primeiro homem do mundo? Onde foi que surgiu o homem? Na África. E pelas pesquisas da antropologia, da arqueologia, né, eles percebem que as primeiras manifestações que se tinha do crânio do homem desenhado nas pedras, a nossa arcada dentária era uma arcada no formato de sorriso. Era o homem sorrindo. E tinha também nesses desenhos as danças, que caem na prova do Enem, e os instrumentos musicais. O que nos leva a concluir que o ser humano foi feito para ouvir música, dançar e sorrir. A gente nasceu para ser feliz. Tanto é que quando a gente está triste, a defesa imunológica cai
e a gente adoece mais. A gente precisa ser feliz. E pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, todo mundo está doente. Como assim, professor Valmir? Olha, pela Organização Mundial de Saúde, eu comento isso com vocês porque eu dou aula na faculdade na área de saúde, eu dou aula na odontologia, mesmo sem ser dentista, né? Tem algumas disciplinas. E a gente vê o seguinte, pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, o que é a saúde? É o completo bem-estar biopsíquico social. Gravem isso. Uma redação sobre saúde não é nem, por exemplo, o bem-estar biopsíquico social. O que é isso, professor? É você estar bem biologicamente, ou seja, não ter nenhum corte, nem dor, nem febre. É você estar bem psicologicamente. Estou tranquilo, sem depressão, sem nada, estou vivendo, sou feliz. E é você estar bem socialmente, aí o bicho pega. Essa saúde sociológica. Como é que eu posso estar bem se eu sei que numa hora dessa tem pessoa passando fome, tem pessoa dormindo no meio da rua? Então, quando a gente se preocupa com o outro, a gente sofre um pouquinho e a gente adoece. Então, é muito difícil você cumprir esses 3 requisitos, porque esse conceito ele é sistêmico. O que é um conceito sistêmico? É um conceito que abrange muita coisa. Então, ele abrange o biológico, o psicológico e o social. Para a gente ter essa saúde, entra, por exemplo, professor, mobilidade urbana. São os determinantes sociais de saúde. A mobilidade urbana, esse nosso movimento de ir e vir, essa nossa liberdade de ir e vir, ela interfere na nossa saúde? Claro. Gente, você vai para um lugar, pega um ônibus ou uma Topic lotados. Você vai ali e se experimenta. Aquele trânsito infernal, os carros tudo buzinando, você com medo de perder a hora. Esse estresse interfere na sua defesa imunológica. Então, veja como o conceito é complexo. E aqui dentro dessa competência 3, nós temos as habilidades 9, 10 e 11. No material de vocês, na apostila, está tudo bonitinho, explicadinho, falando da dança, dos ritmos, que é uma leitura complementar. Mas essa explicação que nós estamos tendo aqui, ela só existe aqui. Que é também uma forma de prestigiar vocês que estão aqui presencialmente ou que estão nos vendo por algum canal de comunicação, tá certo? Então, veja a habilidade 9. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas. A gente precisa se movimentar. A maioria das questões que estão na prova do Enem sobre corpo, sobre movimento, elas tentam combater o sedentarismo. Aquela pessoa que não faz nada. Ah, professor, é porque eu estou me preparando para o Enem. Tudo bem, mas se você tiver a possibilidade de, ao voltar para casa, descer uma parada antes para andar mais um pouquinho. Se tem escada, se você conseguir subir pelo menos 2 degraus no final de semana, umas 2, 3 vezes por semana, ou na sua casa, quem mora em apartamento, você já está fazendo a sua parte. O nosso corpo precisa desses movimentos, tá certo? Arte como expressão da cultura e da identidade. Quando a gente fala em forró, qual é a primeira região que vem à mente de vocês? Nordeste. Quando a gente fala no frevo, qual é a cidade que vem à mente de vocês? Cidade. Quando a gente fala de axé music, o que é que vem primeiro à nossa mente? Funk. Ou seja, vocês estão vendo como a dança, ela interfere na identidade. Você tem a sua carteira de identidade, é aquilo que identifica você. Então, a dança também identifica um povo. A gente viu que culturalmente, nós temos os pratos típicos. Mas em termos de movimento, nós temos o nosso jeito de dançar. Professor, e por que eles determinam a nossa identidade? Meu povo, tem criança que a gente diz assim, que já nasceu com samba na veia. Bote um gringo para sambar, para você ver a desgraça. Pense numa coisa desajeitada. E às vezes você vê uma criança da gente, é uma coisa assim quase que inexplicável. A criança escuta o samba, quando você olha, o pequenininho está sambando melhor do que qualquer passista de escola de samba. O frevo. Agora também bota a gente para dançar um tango em Buenos Aires.
negócio já é um pouquinho mais... A gente acaba dançando um forró em ritmo de tango. Porque hoje tem gente que dança forró em qualquer ritmo. Tocou, está ali, 2 para lá, 2 para cá, é o forró. E por que é que a gente dança? Vocês sabem por quê? Na prova do Enem, não é dançar na prova. Então, por que a gente dança e vai cair na prova, né? A gente dança porque quando a gente dança, a gente pratica todos esses movimentos de pular, de se encolher, a gente mexe com todos os músculos. Olha, às vezes, quando a nossa necessidade de exercício é maior, olha que coisa linda, eu estava pensando nisso. Quando a gente tem uma vida mais sedentária, parece assim que quando o progresso vai evoluindo e eles vão criando mais coisas para a gente não fazer nada, a gente inventa mais o que fazer. Porque o homem primitivo, que se locomovia muito, que fazia muito exercício, a dancinha dele e o forró, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, era 2 passinhos para cá, 2 para cá. Aí, não estando conformado, aí veio a época da lambada. Ora, na lambada, você dança e no forró. Aí o forró foi evoluindo. Você dá pirueta, você puxa por debaixo da perna, joga na parede, chama de lagartixa, quer dizer, faz todos os movimentos. E roda, e vai, e vem para lá, e vem para cá. Veja qual é o músculo que você movimenta quando está dançando. Essa necessidade é tão grande que, quando eu tinha a idade de vocês, um dia desse, né? Faz tempo, a nossa aula no colégio era de ginástica. As academias, nem existia academia. Hoje tem academia em tudo que é bairro. E as academias têm horários de música. Né? Tem rumba, tem não sei o que mais lá, para quê? Para você fazer uma atividade diferente. Porque o nosso corpo pede que a gente pratique essas atividades. Professor, o senhor disse que mais para trás nem tinha academia como tem hoje. A academia está igual a farmácia, tem em cada bairro, tem em cada esquina. Né? É ponto de referência. Onde é que você mora? Lá da farmácia tal, perto da academia tal. Qual delas? Porque tem não sei quantas com o mesmo nome. Mas aí, como não tinha essas academias todas, o que era que salvava a gente? Vocês sabem? O esporte. Veja que, por exemplo, antigamente o homem, se ele quisesse matar um animal para comer, ele tinha que jogar uma pedra, ele tinha que lançar alguma coisa, arremessar alguma coisa. Por isso que hoje nós temos no esporte o arremesso de peso. Quando você tiver a oportunidade de ver pelas redes sociais uma Olimpíada indígena, vocês vão ver quais são os esportes que eles praticam. Gente, eu disse para vocês que o homem, ele precisava ficar em cima de uma canoa para pescar. Hoje ele não precisa mais, mas ele precisa desse exercício para fortalecimento da musculatura. Ele precisa dessa posição. Aí o que foi que inventaram? Snake line. Você tem também o stand-up, em cima de uma prancha. Você tem o surf. Professor, e nos cantos que não tem água, como é que a gente vai surfar? Por exemplo, lá onde eu moro, só tem montanha. E quando esfria tem neve. Meu filho, o esqui. O esqui é o surf da neve. Professor, mas quem não tem nada disso, é só seco, é só cimento. Tem o skate. O skate é o surf do cimento. Porque você pratica o equilíbrio. Então você começa a ver que o nosso corpo vai pedindo e a vida vai criando novas possibilidades. Eu disse que com a lambada o homem mexia com tudo, mas ele não se agachava. Aí começam a surgir aquelas musicazinhas, e vai descendo, vai descendo, e você vai... O funk, quando você começa, quando você vê, você já está quase sentado. O pobre do velho aqui nem se levanta de volta. Né? Então você vê que o corpo da gente pede essa atividade. O meu objetivo nesta aula de hoje é que vocês entendam que a dança e o esporte, eles existem para recuperar, para resgatar os movimentos que nós não fazemos mais. Para quê? Para que a gente tenha aptidão física. Para que a gente não viva na ociosidade. Então, as questões do Enem, das habilidades 9, 10 e 11, elas vão versar sobre isso, né? Então, a habilidade aqui, as diferentes danças, nós vimos aqui, e grupo social. Gente, pela dança, às vezes o pessoal diz até quem a pessoa é. Vejam, por exemplo, o balé. Às vezes eles existem trabalhos com o balé
no sentido de tirar crianças da favela. Por quê? Porque o balé ele é mais elitizado. O futebol, quantas e quantas pessoas não acharam que era mais fácil jogar futebol do que estudar para ter um futuro melhor? Rapaz, eu vou aprender a jogar bola, que é mais fácil. Jogador ganha num mês o que um professor ganha durante não sei quantos anos. Olha o raciocínio. Aí você se programa só para ser jogador de futebol para um determinado esporte. Mas vai que não dê certo. Nós temos um texto que caiu na prova do Enem sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa pensar no plano A, B e C. Eu costumo dizer, não só em relação ao corpo, mas em relação às nossas vidas, gravem isso. Existem 3 verbos que são muito importantes: querer, poder e dever. Ou seja, é o equilíbrio. Tem coisa que eu quero, que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu quero, devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, devo, mas não quero. Então, quando você consegue equilibrar esses 3 verbos em relação a tudo, inclusive aos seus movimentos. Ah, professor, eu não gosto muito de dançar, não gosto de ir para a academia, mas eu preciso. Eu devo fazer isso, porque eu quero viver. E se eu não fizer isso, eu vou ter problema. Eu vou viver com problema de saúde. Às vezes a gente diz que não tem tempo para fazer uma atividade. Não tem tempo para visitar um amigo. Mas na hora que aquele amigo morre, a gente arranja tempo para o enterro, arranja tempo para a missa. Por que a gente não arranja tempo enquanto está vivo? Para a gente poder usufruir a companhia daquela pessoa, né? Então, os exercícios físicos, quando você está com problema no coração, problema de diabetes, aí o médico diz, caminhar 3 vezes por semana. Por que a gente não caminha logo para não amanhecer, para não adoecer? A gente vai esperar adoecer, por isso que existe um ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Primeiro a gente apanha para depois se levantar. Qual é a característica que faz com que um país seja desenvolvido, que ele esteja em desenvolvimento? Quando ele tem um trabalho preventivo. Num país desenvolvido, você não espera adoecer para tratar. Você cuida da população para que ela não adoeça. Olha a diferença, né? Então, aqui no caso, a linguagem traduzida nos corpos que se diferenciam temporal e espacialmente. As danças vão mudando, há um dinamismo nisso. Os esportes vão sendo acrescentados, de acordo com a nossa necessidade sinestésica. Professor, o que é isso? Morde? Não. Necessidade sinestésica é necessidade de movimento. Então, a vida vai se reinventando. A habilidade 10 diz o seguinte: reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função desse movimento. O que eu disse para vocês? Se eu preciso me movimentar e eu tenho transporte para voltar para casa, eu vou descer um quarteirão antes. Eu vou subir uma escada, eu vou de bicicleta, eu vou pegar aí uma bike. Tem gente que vai fazer bicicleta na academia. Vai fazer esteira na academia, numa máquina, podendo correr no meio. Assim, já que a gente não faz isso no dia a dia, sente essa necessidade. Mudança de hábito, a maneira de sentar, a postura. Quando você tem assim 3 dentes, e você arranca um dente aqui do meio, esses 2 vão se juntar, vão se afastar. Mesma coisa acontece com as nossas vértebras. Quando você passa muito tempo sentando com as costas e não com a bunda, você vai ficar assim tão inclinado que a distância entre as suas vértebras aumenta. E para haver uma compensação, olha o que acontece. Para haver uma compensação, é criado um calozinho ósseo entre uma vértebra e outra. Parecido, como ele tem esse formatozinho aqui, o calo ósseo, ele é parecido com o bico de um papagaio. Por isso que a gente escuta as pessoas idosas, quando estão com hérnia de disco, dizerem assim, eu estou com bico de papagaio. Vocês já ouviram essa expressão? O bico de papagaio, que vai aparecer lá na frente, é resultado muitas vezes da maneira como a gente se senta hoje. Gente, na odontologia já estão inventando cadeira para dentista sem um encosto, para poder o dentista sentar numa posição que ele encaixa a coluna no cóccix, para poder ele não ter problema de coluna, porque de tanto ficar assim, tem dia que você não aguenta mais. Professor, quase todos têm bursite, pelo movimento que faz com o braço. A pessoa que trabalhava no banco, que contava o dinheiro, hoje tem uma maquinazinha, ela tinha problema de tendinite, o tendão. Tem gente que com o celular, jovem da idade de vocês, já está com esse problema.
já não consegue mais movimentar a mão nem o dedo. Vocês sabem como é o nome dessa lesão que já caiu na prova do Enem? LER. Você escreve igual ao verbo ler. L-E-R. Vocês sabem o que é isso? Lesão por esforço repetitivo. Quando você repete aquele esforço, aquele movimento, ele vai lesionando o seu corpo. Ele vai danificando, tá certo? Bom, e a evolução da espécie, vocês sabem que tem uma questão que eu trouxe para vocês que mostra a evolução da espécie. Vamos fazer logo, depois a gente volta para cá, se eu localizo. Uma questão bem interessante, que ela mostra como foi... Olha aí. O homem primitivo, o homem veio do macaco. Esse homem começou quase que andando de quatro. E ele foi ficando em pé, foi se erguendo. E agora, com a chegada do computador, o tempo que a gente passa sentado, o tempo que a gente passa inclinado, a gente está começando a se entortar de novo. E veja que a espécie humana, quem tem aqui o vovô, a vovó, o bisavô, a bisavó, que ainda são vivos, você vê que o vovô e a vovó, quando vão ficando velhinhos, eles vão diminuindo de tamanho. Porque vai havendo desgaste dessas cartilagens e ele vai encolhendo um pouquinho e alguns se entortam. Gente, tem velhinho que essa coluna já está tão atrofiada que anda assim, quase que sentado. Aí você vê assim, qual era o movimento que essa pessoa fazia? Qual era a educação corporal que ela tinha, né? Então, aqui a questão 4 diz o seguinte, acompanhe pelo material de vocês, página... Questão 4 diz o seguinte, o homem evoluiu. Independentemente de teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne à evolução digital, o homem percorreu longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Olha, da pedra lascada ao mundo virtual é uma história, né? Tal fato culminou em um problema físico habitual. Lógico que essa questão tem que ser embasada na figura. Existe o texto verbal, que nós já estudamos, e o não verbal. Eles não iam colocar aí uma imagem, uma figura, se ela não fosse importante para a resolução da questão. Tal fato culminou em um problema físico habitual, ilustrado na imagem, que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário. Isso do ponto de vista físico. Existem vários textos na internet que falam dos problemas que nós temos hoje por conta, por exemplo, do celular na aprendizagem. Gente, já está comprovado que aquela pessoa que passa muito tempo diante de uma tela do celular, ela tem limitações na aprendizagem de matemática e de língua portuguesa. Pesquisas já comprovadas. Sem falar do psicológico, os problemas de depressão, pessoas que se isolam do mundo, pessoas que têm coragem de conversar com alguém virtualmente, mas não tem ao vivo. É aniversário do amigo, você manda uma mensagem de aniversário. Ah, meus parabéns, receba o meu abraço. Aí no mesmo dia você encontra o colega no shopping e você não tem coragem de falar com ele, se não for um amigo tão íntimo. Mas na internet a gente é valentão. Na internet a gente pode tudo. E a gente ainda é do jeito que a gente quer. Porque quando pedem para dizer num site de relacionamento o seu perfil, tem gente que bota tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Mas por que ela não quer me conhecer pessoalmente? Às vezes é porque mentiu tanto que está com vergonha. Às vezes a foto já tem tanto Photoshop que você vê assim na foto, rapaz. Aí quando você vê pessoalmente, você quer ir por propaganda enganosa, né? Então veja. Isso é uma realidade. E aqui na questão ele diz, a qualidade de vida, por que propiciou essa piora na qualidade de vida do usuário? Veja as opções que nós temos aí. Observe a opção E. O uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado má postura corporal. Gente, está aqui. Ó. O uso do computador, a postura inadequada, isso aqui vai trazer um problema. Vai trazer um problema de coluna. Não só pela postura, mas pelo fato de a pessoa ficar em casa. Existem pessoas que, quando estão diante de um recurso da tecnologia da informação, vou dar um exemplo. Um paciente meu
chegou ao consultório, né, de psicanálise e disse assim: doutor, às vezes eu vou ver uma mensagem à noite antes de dormir. Quando eu menos espero, o dia amanheceu. Você se empolga tanto. Quem aqui, quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca aconteceu de você estar fazendo um trabalho, alguma coisa na internet, quando você olhou, o sol estava nascendo? Eu já passei por isso. E eu acho que muita gente já passou também. Então, a gente precisa ter esse cuidado não só postural, mas também de ordem emocional. Bom, voltando para a nossa habilidade. Bom, vimos aqui a habilidade 9, 10, habilidade 11. Professor, e essa habilidade 11 o que é? Escutem. Por que é importante, nas nossas aulas do Enem, a gente falar sobre essas habilidades? Porque, gente, quando vocês sabem qual é o objetivo da questão, que você lê a pergunta, você já tem a resposta antes de ler as opções. O grande segredo para as provas do Enem é vocês conhecerem essas habilidades. Por isso que aqui, com a orientação do professor Fábio, que é responsável pelo projeto, quando a gente prepara o material de vocês, tem que colocar habilidade. Qual é a habilidade do dia? O que é que a gente está vendo? Por quê? Porque esse conhecimento de habilidade vai fazer a diferença na vida de vocês. Daqui para a prova do Enem está bem pertinho. Está já chegando. Cuidado. Porque quando a gente diz está chegando a prova, tem aluno que pensa assim: ai meu Deus. Gente, quando você pensa desse jeito, ai meu Deus, você está pensando que uma coisa ruim está se aproximando. E olha o que eu expliquei no começo da aula do pensamento. Quando a gente pensa que uma coisa ruim vai acontecer, ela tem tudo para acontecer, você atrai. Você não pensa na pessoa, a pessoa liga para você? Você não pensa numa música, a música toca ou alguém canta ao seu lado? Pois pense em chifre para você ver. Não, pense em desgraça para você ver. Atrai. Então, professor, mas eu vou mentir. A prova do Enem está chegando, aí alguém diz assim para mim: e aí, vai conseguir entrar para a medicina? Tem nem perigo. É muita gente. Menino, você está cavando a própria cova. Professor, eu vou mentir? Não, você não precisa mentir, mas você pode ser inteligente. E aí, vai entrar para a medicina? É o que eu quero. É o meu desejo. Estou me esforçando para isso. Estou dando o meu melhor e tenho certeza que Deus vai me recompensar por isso. Isso é uma resposta positiva. Né? Você vê, gente, até para conseguir uma pessoa para sair, para namorar, o cara chega para a menina e diz assim: você quer sair comigo? Ela diz: não, bem feito. Se ele for inteligente, ele vai dizer como: minha filha, você prefere que a gente vá só ao cinema? Ou a gente pode marcar um cinema e depois sair para fazer um lanche? De todo jeito ela vai. Professor, se ela disser nenhum dos dois, você levou um fora, mas não contribuiu para isso. Você levou um fora sendo inteligente. É como aquele aluno que passa o ano todo pensando que vai conseguir entrar na faculdade. E na federal, na que ele quiser. Professor, eu vou passar. Sim, professor, mas se eu pensar o ano todo em que eu vou passar, e no dia eu não passar, você só sofreu um dia. Ruim é quem está já sofrendo todo dia e atraindo a própria desgraça. Vocês estão entendendo o espírito da coisa? Então, o nosso corpo e a nossa mente precisam estar em sintonia. Então, veja aqui. As manifestações artísticas, nós falamos aqui, o folclore, por exemplo. Vamos falar do Nordeste. Vocês já pararam para prestar atenção que quando a gente dança uma quadrilha, se a gente pegar todos os passos, como a gente exercita todos os músculos, então a dança e o esporte, pensem nisso, eu estou sendo repetitivo. A dança e o esporte existem para substituírem os exercícios que a gente não pratica mais, que foram se perdendo ao longo da evolução da espécie humana, tá certo? Modelos e padrões na construção do corpo. Isso aqui dá um problema no Enem danado. Por quê? Porque hoje todo mundo, a maioria, quer ser sarado. O povo vai para as festas, tira logo a camisa. Já é barriga tanquinho. Eu digo: é besteira, a minha também é um tanquinho, porque está com uma trouxa de roupa suja para lavar, mas é tanquinho. Né? Então você vê o seguinte:
A questão do corpo é o corpo que você tem, é como você se ama. Questão do Enem. Bulimia e anorexia. Professor, o que é isso? Gente, a pessoa que está passando por esse problema, ela se olha no espelho, ela pode ser bem magrinha, mas ela se vê gorda. Ela não está... E se vê gorda como se ser gordo fosse uma coisa ruim. Não é não? O preconceito, fulana, você é muito gorda. Mas se eu quiser eu posso emagrecer. E você que é feia? Lascou. Só se nascer de novo, não é não? Quer dizer, o importante é você estar feliz. É você ter saúde. É você ter autoestima elevada. Gente, a pessoa pode ter a massa corporal que ela tiver. Se ela tiver uma energia boa, se ela for uma pessoa alegre, se ela for uma pessoa feliz, ela vai para uma festa, ela só fica só se ela quiser, porque não falta quem queira. Porque a energia que você passa que atrai. Então, veja, essa questão do corpo está levando pessoas a procurarem academias, não só as academias, mas essas pessoas correrem em busca de anabolizantes. E isso tem matado muita gente. Então, é uma preocupação do Enem nas questões, colocar textos que falam exatamente sobre isso. Cuidado. Cuidado com o seu limite de desempenho. Meu povo, é porque a gente não pode fotografar nem filmar para não usar a imagem dos outros. Mas observem na academia a careta que o povo faz. Quando está levantando um peso, tem gente que você pensa que vai parir. Eu digo, para quê, meu Deus? Você tem um corpo. E quando você ama esse corpo, você pode tratar no sentido de definir, de ter tudo durinho, tudo no lugar. Mas esse exagero que você faz, além do seu genótipo e do seu fenótipo, se você não fizer a vida toda, aquele bração que ficou dessa grossura, quando você estiver velho e houver atrofia, vai ficar só a pelanca. Então é como se você se metesse no mundo que você não pode parar. É a questão do limite. Até se eu estiver falando alguma coisa aí for coincidência com a realidade, é coincidência mesmo, né? Então você vê o seguinte, a preocupação do Enem é essa, é de preparar vocês no sentido de que a gente tem um corpo. Esse corpo precisa de movimento, mas não só o movimento, mas tudo na vida da gente precisa de um limite. A gente precisa conhecer o limite do nosso corpo. Então, ter cuidado com os exageros. Se está com problema, tem dia que todo mundo sente isso. Você vai para o espelho quando acorda, você bota o cabelo de um lado, bota o cabelo do outro, molha, enxuga, e não gosta. Todo mundo, eu também, todo mundo. Tem dia que a gente está com raiva da gente. Professor, o que a gente faz nesse dia? Ressignifique. Lembra que eu disse que o crânio, a arcada dentária do homem primitivo era sorrindo? Aprenda a sorrir para você. Aprenda a se amar. Eu não posso emprestar dinheiro para o outro se eu não tenho dinheiro sobrando. Eu também não posso dar felicidade para o outro se eu não dou felicidade para mim. Eu não posso amar o outro se eu não tenho amor próprio, se eu não me amo. Então aprendam assim, eu preciso aprender a me curtir, a olhar para mim, olhar para o meu corpo e dizer, legal, eu sou perfeito, eu ando. Nem todo mundo tem tudo perfeito. Tem uns que tem a barriga, meu Deus do céu, uma coisa toda definidazinha, mas as pernas são só os cambitos. Que o povo chama de galã de janela. É bonito daqui para cima, sai de trás da janela, né? Então de coxinha, porque largam em cima e vai afinando. Então você vê que não é tudo. Então assim, amor próprio, aceitar o corpo que tem e se amar. Vamos nós. Corpo e interação social. Como é isso? Vocês já prestaram atenção que nas competições, nas danças, mesmo sem querer, a gente acaba agarrando o outro, a gente acaba se encostando no outro, a gente acaba pegando no braço ou em algum canto do outro. No futebol, no esporte, um cai em cima do outro. Mesmo sem querer, no judô, os dois se agarram. Mesmo sem querer, o seu corpo está tendo contato. Tanto na dança, quanto no esporte. Eu tenho uma amiga que ela não gosta que peguem nela. Se tiver alguém aqui, não fale não. Mas você bate assim, Maria, me solta. Está doente. Tem que se tratar.
Tem pessoa que não gosta, que só sabe falar pegando na gente, né? Desse jeito. Tem que ter cuidado, porque o corpo, você vê que no esporte, na dança, existe essa interação. Como é que essa pessoa vai namorar sem né? E fazer as coisas boas, como é que pode, né? Tem que encostar. Então, você já tem que ir fazendo esse treino. Tipo, tem gente que vai dar a mão para você, quando você apresenta alguém, e aquela coisa tão fria, faz só assim, ó. Na vontade de você dar um empurrão. Aperte. Oi, tudo bem? Como vai? Vai dar o beijo, é só aquele beijo de fingimento. Nem encosta. Meu filho, quando for para beijar, beije. Quando for para abraçar, abrace, arrocha, agarre. Né? Tem que ser feliz, tem que aproveitar a vida. Bom, então o corpo, ele tem essa função de interação social. Primeira questão, peguei aí no nosso materialzinho. Nessa relação que estão perguntando entre bulimia e anorexia, que fica mais para a turma da biologia, é porque o primeiro passo, você se vê gordo, começa a doença psicológica. Biologicamente, você começa a colocar, a pessoa come, aí ela vai ao banheiro, coloca o dedo na garganta para poder vomitar, botar para fora tudo aquilo que ela comeu. Então, já começa a atingir o biológico. São evoluções, tá certo? Bom, primeira questão, página 8. Ao longo dos anos 80, né, 1980, um canal esportivo de televisão fracassou em implantar o basquete. Gente, quando vocês fazem uma redação, no primeiro parágrafo da redação, e aí eu quero dar essa dica de texto para vocês. Um parágrafo bem feito, e geralmente o Enem escolhe um texto com parágrafos bem feitos. 90% dos casos, o tópico frasal, que é o que resume o texto, a ideia mais importante do parágrafo, vem logo no comecinho. E aí faça uma experiência, sublinhe essa passagem quando ele diz: fracassou em implantar o basquete como esporte mundial. Tudo indica que ao longo do parágrafo, ele vai explicar o que foi isso. Por que houve um fracasso na implantação do basquete como esporte mundial? Ele vai dizer. E uma empresa de materiais esportivos teve de lidar, fora de seu programa, com o esporte que lhe era estranho. Correndo atrás do prejuízo, ambas corrigiram, circula aí o corrigiram. Eles tiveram um problema, que foi a implantação do basquete. E como foi que eles corrigiram? A rota e vieram a fazer da incorporação do futebol, destaca aí, a incorporação do futebol a seu programa, um objetivo estratégico alcançado com sucesso. Ou seja, eles tentaram implantar o basquete como esporte mundial, não conseguiram pela força do futebol. Professor, por quê? O que vocês acham? Vamos pensar no que a gente conversou hoje. Por que o futebol, de uma maneira geral, ele faz mais sucesso do que os outros esportes? Porque a primeira necessidade de movimento do homem, gente, foi correr, caminhar, e ele faz tudo isso no futebol, atingir seus objetivos. Ele corria durante 20 minutos para dar um salto para arrancar uma fruta, por exemplo. Quer dizer, então o tempo que o corpo da gente precisa de mais tempo caminhando. Professor, e o alongamento? Se cair numa prova do Enem que já caiu. O que vocês acham? O alongamento é importante? Sim. Qual é a prova que a gente tem disso? Vejam os animais irracionais. Quem tem um gatinho em casa, quem tem um cachorro, o que é que eles fazem quando eles vão começar qualquer atividade, quando eles acordam? A primeira coisa que eles fazem, eles se espreguiçam. Vamos traduzir esse espreguiçar como alongar. Eles se alongam. E outro dia eu estava pensando nas minhas besteiras, que eu gosto de pensar, assim, por que é que dentro d'água, por que numa piscina, quando a gente vai fazer uma hidroginástica, alguma coisa do tipo, ou quando está doente, mandam fazer uma fisioterapia na água, por que na água não tem impacto? E porque não necessariamente a gente precisa se alongar dentro d'água. Aí eu pensei assim, os peixes não se alongam.
Né? É minhas besteiras pensando. Mas aí você começa a trazer para a realidade, você vê nos animais, você vê nos exercícios, você vê na dança, algo que é da própria natureza humana. Eu penso sobre essas coisas, porque eu também dou aula de socioantropologia. Aí a gente tem umas viagens, né, de psicologia, tem uns pensamentos assim meio doidos. Mas vamos lá. Nem li o texto todo. Mas vamos para a pergunta. De acordo com o texto, em décadas passadas, a dificuldade das empresas norte-americanas indica a influência de um viés cultural e econômico Assim, qual foi a dificuldade que eles tiveram economicamente? Quem é que lembra que a gente mandou destacar inicialmente? A dificuldade foi na implantação do basquete como esporte mundial. Por quê? Porque existia uma força cultural muito grande voltada para o futebol. Qual é a opção que diz isso, turma? Tem aí alguma opção bem clara? Olha, a opção C. Implantação do basquete, a dificuldade que eles tiveram, né, dificuldade, outra coisa, vai resolver uma questão, a gente precisa saber o que a questão está pedindo. Qual é a estratégia da prova do Enem? O que eles querem com a prova do Enem? Eles querem que aquele aluno que vai fazer a prova, mesmo que ele não consiga atingir o objetivo principal dele, que é entrar na universidade, mesmo que ele diga que não saiba responder a nenhuma questão da prova, só em ler aquela prova, ele já está aprendendo alguma coisa. Por quê? Porque cada questão traz uma informação. Então, eles pensam, e eu concordo com eles, que uma prova é bem feita quando o aluno aprende também no momento da prova. Tem aquela música na hora da raiva, eles têm que fazer uma na hora da prova. Na hora da prova, você aprende mesmo sem querer. Então, a questão tem um enunciado, tem agora, cuidado, porque às vezes o aluno fica tão empolgado com aquilo que ele está lendo, que é interessante, que ele não foca no que está sendo cobrado. Então, aqui no caso, ele está cobrando o quê? De acordo com o texto, a dificuldade das empresas. Então, lendo a questão, você já circula a palavra dificuldade. Ele está querendo saber o quê? Que essa dificuldade teve uma influência cultural e econômica. Quais foram essas influências culturais? O futebol era mais difundido. E isso causou prejuízo para a empresa, porque ela teve que se adaptar a essa realidade. Imagine o que é você se programar. Por exemplo, você se programa para botar um bar. Compra tudo que é bebida. Mas coloca esse bar na frente de uma igreja que não aceita a bebida. E do bairro que tem as pessoas que vão para aquela igreja. Meu amigo, você só vai vender essa bebida se você transformar em água benta ou dizer que cura. Você tem que arranjar alguma coisa. Porque como bebida ela não sai. Vocês estão entendendo a ideia? Então, primeira questão, opção D de dado. Vamos ler aí a segunda. Desculpem, qual foi? C, implantação do basquete como esporte mundial frente à força cultural do futebol. Vamos para a segunda. Olha, está todo mundo acordado. Segunda. Não é raro ouvirmos falar, vamos prestar bem atenção para ver se a gente está aprendendo mesmo, se consegue acertar, porque a gente tem uma questão tão boa que o bom senso faz a gente ganhar na prova. Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é o país das danças ou um país dançante. Eu disse para vocês que a gente dança até Jornal Nacional. Olha aí, tudo que a gente falou aqui cai no Enem. Essa nossa fama é bem pertinente se levarmos em consideração a diversidade de manifestações rítmicas e expressivas existentes de norte a sul. Lógico, nós somos um país muito grande, muita diversidade. E além de nós sermos um país muito grande, no nosso processo, olha aí a história entrando, no nosso processo de colonização, nós tivemos a influência de muitas outras culturas. Lembram na aula passada que a gente falou da influência do alemão no português? A palavra encrenca, eu expliquei para vocês? Encrenca, a gente usa essa palavra encrenca. Sim, vocês sabem de onde é que vem a palavra encrenca? Os soldados da guerra, quando iam transar com as prostitutas, quando tinha essa oportunidade, e algumas delas estavam doentes, né? Aí na linguagem deles, em alemão, eles passavam para outro. Ein krank. Ein, alemão, artigo 1, krank, doença, problema. Ein krank. Ele já dava a pista para o outro. Ali tem problema, ali é caixão.
Cuidado. E daí surgiu a palavra encrenca. Veja, vocês sabiam que a palavra chope também veio do alemão? Que chope era a unidade de medida de aproximadamente meio litro, 500 ml. Por isso que tem o festival do chope, o pessoal ganha caneca, e a caneca de chope tem 500 ml, olha aí. Hoje já tem chope de 300, né, a tacinha e tal. Por quê? Isso é o que a gente chama de processo de aculturação. Professor, o que é isso? Se cair na prova do Enem, é quando uma cultura se apropria de outra cultura. Por exemplo, vocês já acham que os italianos, quando pensaram na pizza, eles imaginaram que aqui no Nordeste ia haver uma pizza de rapadura, que por sinal é uma delícia. Quem já comeu pizza de rapadura aqui? Olha aí, né? A pessoa não sabia nem que existia. Pizza de carne de sol. Romeu e Julieta. A pessoa não fala, não, que eu já estou com fome, né? Quer dizer, e o sushi, gente? Vocês acham que eles imaginaram que iam fazer um sushi de caju? Sushi de kiwi, sushi de jaca, sushi de carne de sol. O que é isso? É uma cultura se apropriando de outra cultura, tá bom? Então, voltando aqui para a segunda questão. Sem contar a imensa repercussão de nível internacional de algumas delas. Danças trazidas pelos africanos escravizados. Quem é que me diz aí uma? A capoeira. Vocês sabiam que a capoeira era uma luta? E eles dançavam capoeira, porque se eles dissessem para o patrão que estavam treinando para lutar, para se defender ou para agir até contra o patrão, ia ser perigoso. Então, ali era uma dança. Por isso que tinha todo aquele gingado, mas eles estavam se preparando e fortalecendo a musculatura. Veja que na capoeira você alonga, você movimenta todos os músculos. Danças relativas aos mais diversos rituais. Vocês viram que até algumas religiões, como o candomblé, por exemplo, eles têm uma dança, têm um passinho, têm uma maneira de dançar. Faz parte da cultura, né? Danças trazidas pelos imigrantes. Algumas preservam suas características e pouco se transformaram com o passar do tempo, como o forró, o machixe, o xote, o frevo. Eu comentei com vocês sobre a evolução do forró. Eu me lembro que tinha uma questão muito assim discutida, que era qual é o melhor São João do Brasil. Se é de Caruaru ou se é de Campina Grande. E aí eu fui conhecer os dois para ter assim uma ideia. O que eu percebi? Eles são diferentes. Por quê? Porque o São João de Caruaru, ele é mais tradição. As quadrilhas, pelo menos foi o que eu percebi, de Campina Grande, elas já têm mais assim a influência do jazz, de outras danças, elas já são mais transformadas. Então, esse é o que ele está falando aqui. Existem algumas danças que permanecem como eram, existem outras que vão evoluindo. Havia o balé clássico. Depois inventaram o jazz, que tem alguns passos do balé, misturado com os passos de outras danças, que tem uma fusão, que tem uma mistura. Questão cultural. Por que a gente tem feijoada, panelada, buchada? Por que a gente tem essas comidas terminadas em ada? Vejam, por exemplo, como era que o homem cozinhava. Ele fazia o fogo com a pedra e ele botava uma panela. Imaginem naquela época em que não havia o fogão, ele fazia um fogo para cozinhar o feijão, um fogo para cozinhar o arroz, um fogo para cozinhar a carne. Meu filho, ele ia passar o dia cozinhando. E assim, caminhando contra o tempo, né, o que ele fazia? Pegava uma panela, colocava a água no fogo, botava o feijão, que custa mais a cozinhar. Quando esse feijão estava começando a ficar macio, eles jogavam as carnes dentro. Quando a carne estava começando a ficar macia, jogava o arroz. E assim surgiu o baião de dois. Porque cozinhava tudo numa panela só. Por que panelada, buchada, feijoada? Porque o dono da fazenda comia os melhores pedaços de carne e o negro, o escravo, ficava com as vísceras. Ficava com o mocotó, com o rabo, com o bucho, com o rim, com o coração do animal. Por isso que a gente foi criado, assim, culturalmente, isso evoluiu para a nossa cultura, miúdo de galinha. A gente come arroz de moela. A gente gosta de um espetinho de coração. Quer dizer, e tudo isso faz parte da nossa tradição cultural. Tá certo? É bom demais, rapaz. Maria, panelada bem feita é muito gostoso, né? E tudo tem uma ciência. Olha, eu adoro carne de carneiro. Eu sou louco por carneiro. Aí tem gente que diz assim, professor, carneiro fede.
Até para comer carneiro você tem que ser inteligente. O carneiro fede, na hora que você matar o animal, ele tem uma glândula subcutânea que se você cortar, aquela caatinga empesta o ambiente, a carne ninguém aguenta comer. Então, se você souber cuidar, cortar, abater o animal para tirar a carne, ele não fede, ele não tem o mau cheiro. Então, você tem que saber como. É a questão da ciência. Eu tenho uma secretária que é índia, né, na casa de praia. E ela me ensinou uma coisa que eu ensino para todo mundo, que é cultural. Toda vida que a gente vai fazer feijoada, ela disse assim, professor, compre 2 maços de hortelã. Aí ela coloca as folhas do hortelã para cozinhar junto com o feijão. Pessoal, se eu não disser para vocês que existe essa folha de hortelã, vocês não sabem, porque não modifica o sabor. Mas a feijoada fica altamente digestiva e você não passa o dia rotando. Olha, tudo é uma ciência, tudo é uma cultura, tudo você aprende. Mas vamos voltar aqui para 2. Aí a 2 diz o seguinte: algumas preservam suas características e poucos se transformam com o passar do tempo, como o forró, o machixe, o shot e o frevo. Veja que ele diz aí que pouco se transforma, mas se transforma, né? Outras foram criadas e são recebidas a cada instante. Inúmeras influências são incorporadas e as danças transformam-se e multiplicam-se. Nos centros urbanos existem as danças como o funk, hip hop, as danças de rua e de salão. É preciso deixar claro que não há jeito certo ou errado de dançar. Outro dia eu estava prestando atenção na boate, que o pessoal, a dança, gente, eu fiquei assim impressionado. Aí eu vi também no Rock in Rio como é que o pessoal dança. Eu sei que não existe uma forma de dançar, mas o nosso corpo sente uma necessidade tão grande de pular, que hoje o povo está na festa, no show, o cantor começa a cantar, quando olha, está todo mundo assim, pulando. É o corpo que pede, rapaz. Não está entendendo? Então, o nosso corpo, ele vai, só porque é que eu pulo tanto, está aí. Só porque eu não consigo ficar parado. Podem ser várias coisas. Uma delas é a falta de exercício. Pode ser ansiedade também. É preciso deixar claro que não há jeito certo ou errado de dançar. Todos podem dançar. Eu ouvi de uma senhora na academia, já de um pouquinho mais de idade, ela dizia o seguinte: professor, o senhor acredita que eu nunca dancei na minha vida? Eu digo, Maria, a bichinha está com câncer, está com um bocado de doença, né? Está indo fazer, talvez seja por isso. Ociosidade. Ele diz, independentemente de biotipo, etnia ou habilidade, respeitando-se as diferenciações de ritmos e estilos individuais. Gente, eu tive uma aluna que ela não tinha as pernas. E ela ia para a festa com a gente na cadeirinha de roda dela, e ela dançava com o ombro e a cabeça. A gente botou até para ser noiva da quadrilha. Quer dizer, é uma forma de você participar. Inclusão social, questão certa em prova de Enem. Inclusão social e inclusão digital. O que é inclusão digital? Todos precisam ter acesso às mesmas metodologias, às mesmas mídias. O que adianta a gente ter uma escola com computador e outra não, uma escola com Wi-Fi e outra não? Isso vai causando o quê? Uma exclusão digital, que acaba interferindo na exclusão social. Por quê? Porque se você vai para um mercado que demanda de você certos conhecimentos que você não tem, aí periga, né? Mas continuando. Então ele diz o seguinte: com base no texto, olha o que está sendo pedido. Com base no texto, verifica-se que a dança, presente em todas as épocas, todos os espaços geográficos e culturais, é uma, item A, prática corporal que conserve inalteradas suas formas. Não, a gente viu que ela é dinâmica, que ela sofre pouca evolução ou muita evolução, mas ela sofre. B, forma de expressão corporal baseadas em gestos padronizados. O que o texto diz? Que cada um pode dançar como quiser, que não existe certo nem errado. Não existe um padrão. É baseado no texto, não é o que eu penso, não é o que está no texto. C, manifestação rítmica e expressiva, voltada para as apresentações artísticas. Será que a dança só existe para apresentação artística? Não. A gente dança por uma necessidade sinestésica, uma necessidade de movimento do nosso corpo. D, prática que traduz os costumes de determinado povo ou região. Olha, até aí está linda a opção. Mas aí ele diz, e está restrita a este. Não. A gente não dança frevo só num determinado lugar, né? A dança ela ganha o mundo, segundo o texto. Então, sobrou aí a opção E, que diz o quê?
representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo, que é a mais abrangente. Questão de número 3. Vejam aí a 3. Diz o seguinte: a ascensão social por meio do esporte, pronto, é aquela, eu comentei isso com vocês no começo da aula. Vejam como esse texto é interessante para aquele pessoal que quer ganhar vida jogando futebol ou praticando algum esporte. Olha o que ele diz. A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos, um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. Tanto é que alguém se admirava quando um jogador da seleção brasileira era formado em odontologia. De quem é que eu estou falando? Quem foi o jogador da seleção brasileira que era médico, vocês sabem? Sócrates, né? Porque o povo acha que futebol é para pobre. Ah, quem não conseguiu estudar nada, quem só tira nota baixa do colégio, vai jogar futebol para ganhar dinheiro. E aí é um preconceito. E aí ele diz o seguinte: no entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada, em que a maioria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola, vejam, pela ilusão de vencer no futebol. Tem gente que sai da aula para jogar, diz que vai para a aula e vai jogar futebol, a qual a maioria sucumbe. O que é sucumbir, professor? Se enterrar. Você tem a ilusão de que deixando a escola você vai ganhar muito dinheiro e às vezes não dá certo. Aí você fica sem o futebol e sem a escola. Aí o que ele diz? O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm que percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação, fora e além do futebol. Ou seja, isso vale para a vida da gente. Uma pessoa que está namorando e ela se afasta da família e de todos os amigos para viver só em função daquele amor, na hora que esse namoro acaba, você perdeu tudo. Mas se você tem um relacionamento, mas tem também o convívio com a família, o convívio com os amigos, você tem outros investimentos na sua vida, emocionais, outros relacionamentos, se aquele namoro não deu certo, você tem outros motivos para ser feliz. Então, o que ele coloca aqui é de você nunca apostar todas as cartas no futebol. Você buscar outros meios. Vamos ver qual a opção que vocês marcariam aí. O que ele está perguntando? Ele diz o seguinte: ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças no futuro e no futebol, o texto critica o quê? Vejam aí, a opção é a despreocupação dos sujeitos, que são as pessoas, com a formação paralela esportiva, para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Exatamente o que a gente comentou, a opção é de esperança. A questão 4 nós já fizemos, quem chegou um pouquinho depois foi a opção né, a influência do uso do computador na postura. Vamos para a questão de número 5. Olha aí. Questão 5, habilidade 11. A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Por isso que faz parte do planejamento urbanístico de uma cidade a construção de praças com quadras esportivas. Isso tem entrado nos projetos políticos, nas políticas públicas, né? Diversas brincadeiras de rua, tal como o pular corda, o pique-pega e outros, têm desaparecido no cotidiano das crianças. Vocês prestaram atenção a isso? Antigamente, a gente brincava mais de pega-pega, de joajuda. Quem aqui já brincou de gato-mia?
É bom, né não? Ah, mas é tudo escurinho, vai só passando a mão e o gato miando, só chamando e você vai. Ó, então veja aí, ô saudade. Ele diz o seguinte, voltando, as brincadeiras são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Ei, é na brincadeira de roda, por exemplo, que a criança aprende a pegar na mão. Sabe aquela pessoa que eu disse, mas só fala pegando na gente? A brincadeira faz desde cedo que a criança não tem esse problema. Porque ela pega na mão de todo mundo, ela brinca. Olha, tem brincadeira que é para as crianças se aproximarem. Tem uma musicazinha portuguesa que chegou ao Brasil, que talvez vocês não conheçam o começo, mas conhecem o refrão. O começo da música diz assim: eu sou leiteiro, eu vendo leite, na cidade de Lisboa. Conhecem? Não. Mas aí o refrão diz assim: ai, bote aqui o seu pezinho. Conhecem? Bem pertinho. Faz uma roda e as crianças têm que juntar o pé no centro da roda. Gente, imaginem 15 meninos querendo botar o pé no centro da roda. É tudo encostado no outro, é tudo juntinho. Isso vem da cultura, vem. Quem já viu aqui o Ciro de Nazaré? Em Belém do Pará. Tem alguém aqui de Belém do Pará, terra que eu amo muito. Você vê o seguinte, que no Ciro de Nazaré, as pessoas que seguram aquela corda para levar a santa, tem gente que tem hora que não encosta o pé no chão. É o contato corporal, é o contato físico, é cultura, é dança, é esporte, é vida. É você se desenvolver como pessoa, você tocar o outro, você se relacionar com o outro, você conviver com o outro, isso é saúde. Nós somos seres sociais. E o nosso comportamento social interfere no nosso psique, interfere na nossa personalidade, interfere na pessoa que nós somos. Uma pessoa dinâmica, que fala com todo mundo, que brinca com todo mundo, ela tem uma vida feliz. Aquela pessoa isolada, meu Deus, às vezes ela sofre tanto. Sabe, a coisa pior do mundo deve ser você ter que se acostumar com a sua própria solidão. Você não ser amigo nem de você, né? Mas vamos lá. Então, aí na questão 5, ele fala dos jogos, das brincadeiras e pede o seguinte: considerando a brincadeira e o jogo como importante instrumento de interação social, circula aí o interação social, pois, por meio deles, a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que, opção A, o jogo, veja aí, veja o que diz a opção A. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidades motora. Né? Quer dizer, o jogo, ele está falando de quê? O que ele pediu na questão? A interação social. E essa interação social se faz através do jogo. Questão de número 6. Gente, está tudo bem com vocês? Estão entendendo direitinho? Estão vendo como as questões são fáceis quando a gente está preparado? Com essa conversa que nós tivemos aqui hoje, vocês resolvem qualquer questão dessas habilidades na prova do Enem. São pelo menos umas 4 que eles colocam lá, né? Questão de número 6. Questão diz o seguinte. Eu falei também com você. Olha, como tudo que cai no Enem, a gente comentou aqui. Olha a outra questão. Isso é questão da prova do Enem. O convívio com outras pessoas e os padrões sociais estabelecidos moldam a imagem corporal na mente das pessoas. É como se a gente tivesse uma imagem corporal de que a pessoa, para ser bonita, tinha que ser magra. Mas houve uma época, por exemplo, em que o padrão de beleza era ser gordo. E tem lugar que é assim. Eu participei de um cruzeiro, que tinha muita gente do Texas, da região assim, que tinha muito vaqueiro. E você via aqueles homens que trabalhavam mesmo no campo, com um corpo mais definido, mas se você visse as esposas, eu digo, eita, eles gostam de vaca mesmo. Gente, as esposas tinham umas que não tinham nem pescoço, sabe? Era assim, dessa largura. Por quê? Porque eles gostam de fartura. Gostam de ver a cama cheia, o caba corre, pula e buf, derruba a cama, né? Quer dizer, é padrão. Então a gente precisa acabar com essa história de que padrão de beleza é ser magro. Beleza é a que você passa de você para o outro. Beleza é saúde, beleza é aptidão física. Beleza é você estar em paz com o que você é, com o que você sente e com o que você pensa, né? E aí ele continua.
A imagem corporal idealizada pelos pais, qual é a culpa dos pais? Quando o menino não come, diz, meu filho, coma, senão você vai ficar magro, vai ficar horrível. Só o graveto, só o osso. Então não pode ser magro. Aí o menino come, toma refrigerante. Minha filha, você vai ficar cheia de celulite. Pare de comer porcaria. Ou seja, começam a traçar um padrão de beleza na mente da gente, né? E a criança já começa a ter problema. A busca pela imagem corporal perfeita tem levado muitas pessoas a procurar alternativas ilegais e até mesmo nocivas à saúde. Olha, alternativas ilegais, os anabolizantes, né? E o excesso, ultrapassar o seu limite corpóreo. Veja o que diz o item A. A imagem corporal tem recebido grande destaque e valorização na sociedade atual. Como consequência, opção A ênfase na magreza tem levado muitas mulheres a depreciar sua autoimagem, apresentando insatisfação crescente com o corpo. Hoje os homens também, mas a gente vê que isso acontece mais com a mulher, porque a mulher é mais bonita, é mais vaidosa, é mais sensível, é tudo de bom que se possa imaginar, né? Meus queridos, nosso tempo está encerrado. Antecipadamente, parabéns pelo Dia do Estudante. Um abraço bem grande para vocês e até outra oportunidade, viu? Um abraço.